Senhores, bom dia, retomando aqui a nossa sessão, a 20ª sessão ordinária do dia 8 de abril de 2021. Vamos inverter aqui a ordem da pauta e anunciar o processo de recurso 3417/2019, auto de infração 2019-07758, em que é recorrente Evidência Móveis e Decorações Limitada, recorrido, célebre julgamento de instância, doutor Pedro Jorge é o conselheiro relator, e temos aqui a participação do Dr. Pedro Fontinelli, que é o representante da parte, que no momento oportuno participará aqui da sustentação oral do processo. Passo a palavra ao Dr. Pedro para início do relato. Refazendo aqui nossos bons dias, meu presidente Manuel Marcelo, temos hoje o prazer de ter nossas duas grandes secretárias, a Paulinha e a Evaneide, aqui presentes, né? Nossos conselheiros, doutor Carlos Pierre, doutor William Falcão, doutora Mônica, doutora Helena, doutor Fernando, nosso Fernando Martins, nosso procurador-geral, representante da Procuradoria-Geral, doutor Matheus, e o nosso advogado aqui da parte, doutor Pedro Fontinelli. Então, vamos iniciar aqui o relato, como já foi falado aí pelo presidente, a recorrente é Evidência Móveis e Decorações Limitada. Presente demanda consiste em uma auto-infração lavrada para a cobrança de multa no valor de R$ 6.391,05, nos termos trazidos no auto-infração. Deixar de utilizar o contribuinte módulo fiscal eletrônico ou utilizá-lo em desacordo com as especificações técnicas adotadas pela legislação pertinente. O contribuinte não comprovou a aquisição, vinculação e ativação do módulo fiscal eletrônico de acordo com a obrigatoriedade disposta no artigo 1, inciso 3 da Instrução Normativa 10 de 2017. O período da infração foi de janeiro de 2018. E a penalidade foi o artigo 123.7q da Lei 12.670. A autuada apresentou impugnação, alegando que não restou demonstrado que a empresa não utilizou o módulo fiscal eletrônico no período compreendido entre 16 de 10 de 2017 e 15 de 1 de 2018, período em que em tese, estaria obrigado em razão do seu CNAE. Segundo o contribuinte, o único documento apresentado pela fiscalização foi um extrato do sistema de gestão do MFE, né, do módulo, emitido no dia 24 de maio de 2019, que apenas comprova que, nessa data, o contribuinte não estava vinculado ao módulo. Alega ainda que a ofícia aplicada foi referente ao exercício 2019, quando deveria ter sido aplicada no exercício 2018. Em análise de primeira instância, o julgador julgou o auto de infração procedente, fundamentando que não assiste razão repugnante ao confundir a verdadeira essência da acusação fiscal, que é a comprovação da obrigatoriedade de disponibilizar o sistema de emissão de cupom fiscal eletrônico, o CFE, a partir do equipamento do módulo fiscal eletrônico, MFE, com outra obrigação tributária acessória, a de emissão do referido CFE, documento fiscal, que só é possível a partir do referido equipamento, no caso do hardware, né? Segundo o julgador, a obrigatoriedade do MFE, inclusive, teria deixado de ser temporária e passado a ser definitiva, a partir do esclarecimento publicado pela Cefaz, através da nota explicativa número 2 de 2019, foi publicado no Diário Oficial do Estado, dia 5 de 8 de 2019. Além disso, ele entendeu que uma das funções da ofício, unidade fiscal de referência, é servir de referência para corrigir o valor no tempo, de modo que, ao ser imputado uma multa equivalente a 1.500 ofícios, independe se o valor é de 2018 ou 2019, de modo que o preço de ambos no futuro será o mesmo. Desse modo, julgou procedente a autuação. Às folhas 77, o contribuinte recorreu, né, apresentou recurso ordinário, reiterando os argumentos contidos na impugnação, destacando em especial que a referida nota explicativa foi publicada após a lavratura do auto de infração, ou seja, não haveria previsão de obrigação definitiva no momento da lavratura do auto, reforçando o argumento de ausência de provas referente ao exercício de obrigatoriedade da MFE. Reitera ainda o argumento de utilização da ofício de exercício equivocado.
Aí o processo chegou aqui à assessoria processual tributária, que emitiu parecer no qual opinou pela parcial procedência da autuação. Segundo o parecerista, o fato da nota explicativa ter sido emitida somente em 2019 não a torna inaplicável ao caso concreto, posto que a sua função é exatamente esclarecer o teor da norma que embasa o lançamento, não criando uma obrigação nova, mas tão somente esclarecendo a amplitude e o alcance da instituição normativa. Por fim, opinou no sentido de que seja aplicada ao ofício da época da ocorrência do fato geradores, né, como vem sendo decidido no CONAT, e não ao ofício do ano da lavratura do auto. Por isso, foi a parcial procedência. Então, é isso, presidente, o relato sucinto do auto de infração em comento. Obrigado, doutor Pedro. Passo a palavra, então, ao representante da PGE, doutor Matheus Viana. Bem, senhor presidente, a questão me parece ser simples. Trata-se da obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais varejistas utilizarem o modo fiscal eletrônico. E a nossa legislação estabeleceu um prazo para que ele pudesse fazer essa adaptação, que foi de 2016, deixa eu ver aqui, foi de 2000, que foi de 16 de outubro de 2017 a 15 de janeiro de 2018. Então, nesse período, 2017 e 2018, o contribuinte deveria, então, se adaptar, aí passar a utilizar esses equipamentos. Aí o principal argumento do contribuinte, aí não posso deixar de dizer o inteligente do recorrente, ele diz, olha, quando ocorreu a ação fiscal, que foi em 2019, eu não estava mais obrigado a utilizar esse equipamento, porque o equipamento era para eu utilizar só em 2017 e 2018, aí a instituição normativa que esclarece isso, e, portanto, essa exigência é indevida. Esse é o principal argumento do contribuinte. É evidente que o entendimento da instituição normativa não pode ser no sentido de que, não, olha, contribuinte, você vai utilizar o módulo fiscal eletrônico só nesse período. O restante não precisa, não. Essa interpretação, ela acaba sendo um absurdo. O módulo fiscal eletrônico é um equipamento de uso permanente, né? Não é transitório, não vai utilizar só durante um mês, não, vai utilizar só durante um ano. Não, é de utilização permanente. E, efetivamente, naquele período que o contribuinte foi fiscalizado, ele não estava utilizando esse módulo. Então, a penalidade, a sanção aplicada, a infração ocorreu e deve ser aplicada a sanção. A única dúvida persistente que poderia persistir é em relação a qual ofício a ser utilizada para fins de aplicação da sanção. A ofício atual ou a ofício da época em que ocorreu a autuação? Me parece que o caso aí é de ofício da época em que ocorreu a autuação, né? É evidente que, quando for aplicar ofício em relação a essa penalidade, já deverá haver uma atualização, mas a base fundamental é aquela da época em que ocorreu a autuação. Então, senhor presidente, sem mais delongas, me parece que não há outro argumento do contribuinte quanto à invalidade da auto-infração. É por essa razão que a Procuradoria se manifesta pela procedência da acusação fiscal. É isso. Doutor Matheus, o parecer, pelo que eu entendi, foi pela parcial aplicando a ofício de 2018. Ofício da época, a parcial procedência por conta da utilização da ofício da época, mas isso aí me parece que não é parcial procedência, não tem a ver com parcial. É só um critério de aplicação de um índice. Não... Ok. Bom, na forma regimental, passo a palavra ao doutor Pedro Fontinelli para a manifestação do processo relatado pelo doutor Pedro, e agora a manifestação do doutor Matheus. Doutor Pedro Fontinelli, com a palavra. Primeiramente, bom dia a todos, bom dia, excelentíssimos conselheiros, bom dia, doutor Matheus. Me permitam ficar com a câmera desligada, porque estava travando um pouco, então eu acho que assim fica melhor a conexão de todos. Também vou ser bem sucinto, como o doutor Matheus. O
o que a gente assim, argumentou aqui e vemos como interpretação correta de fato, que pela mera redação da Instrução Normativa número 10 de 2017, ela prevê sim um lapso temporal aplicável, prevê uma obrigatoriedade temporária. A gente não pode falar, como o doutor Matheus sugeriu, que seria uma interpretação absurda, porque é o que relata a instrução normativa. Ela fala que a emissão do cupom, etc., será obrigatória de 18 de outubro de 2017 a 15 de janeiro de 2018. O contribuinte não pode ser obrigado a presumir que, após isso, ele tem que continuar sendo usado. E justamente em razão dessa dúvida, foi posteriormente editada a nota explicativa, que aí sim pôde esclarecer aos contribuintes que, mesmo após essa data, mesmo após esse lapso temporal, ela continuou sendo obrigatória. O que a gente tenta argumentar aqui é que, tendo em vista que essa nota explicativa só foi editada em 2019, não pode imputá-la ao contribuinte lá atrás. Lá atrás, ele tem que ser adstrito à instrução normativa que ele tinha conhecimento, aquela redação aplicável a ele à época. Então, o que nós nos insurgimos é contra isso, que tem que se aplicar a instrução normativa que prevê um lapso temporário de aplicação de obrigatoriedade da MFE. Somado a isso, a gente ainda acrescentou que, no auto de infração, ele usa um demonstrativo de 2019, creio que eu acho que foi maio de 2019, que nessa data ele demonstra que não estava sendo utilizado o MFE, em maio de 2019. Só que ele autua em janeiro, como se o período autuado fosse janeiro de 2018, sem qualquer comprovação que em janeiro de 2018 o contribuinte não estava fazendo uso da MFE. Então, o cerne na questão aqui é que a autuação se referiu a um mês, 2018, sem que tenha sido comprovado que naquele mês o contribuinte não estava se utilizando da MFE. E ainda, justamente para corrigir isso, o julgamento de primeira instância tenta argumentar que em 2019 também era obrigatório, mas isso acho que é uma questão secundária, que também já demonstramos que não pode imputar como obrigatória a aplicação de 2019. Então, basicamente, o que eu queria falar é isso. Espero poder ter sido claro. Certo? Obrigado, doutor. Obrigado, doutor Pedro. Processo em discussão, senhores. Alguma discussão com relação aos argumentos trazidos da parte, que solicita improcedência, que não estava obrigada, e a questão da ofície. Sem discussão. Doutor Pedro Jorge, como vota? Doutor Pierre. O doutor Pierre levantou a mão. Eu não tinha percebido. Desculpe, doutor Pierre, como vota? Não, vai discutir primeiro. Não, eu só esclarecer aqui o principal argumento do contribuinte é que em 2019 ele entendia que não estaria obrigado e a fiscalização não comprovou que em 2018 ele não utilizava. No entanto, eu fui olhar aqui o termo de intimação dado pela fiscalização, ele pede que o contribuinte comprove a aquisição, vinculação e ativação do modo fiscal eletrônico de acordo com a obrigatoriedade da Instrução Normativa 10 de 2017. Ele não se restringe a 2019, ele só pede assim, comprove que você utilizou. E o contribuinte não comprovou que ele utilizou em 2018, 2017, 2019, né? Então, se o caso aqui, ele disse, utilizei, está aqui a comprovação que eu utilizei em 2017, 2018. Agora eu não tenho mais, que eu não preciso mais, não. A intimação do fiscal, ela não foi específica para 2019, foi para comprovar de acordo com a Instrução Normativa de 2017. E não foi comprovado. Apenas isso, presidente. Mais alguma discussão, senhores? Então, pergunta ao conselheiro relator como vota. Presidente, eu voto pela parcial procedência no sentido de que seja utilizada a ofície do ano de 2018, né, do fato gerador de janeiro de 2018. De acordo com o parecer, não é isso?
De acordo com o parecer da assessoria processual tributária. Algum voto em sentido contrário, senhores? Então, esta Câmara, por decisão unânime, conhece do recurso, nega provimento para manter, no caso, a decisão de parcial procedência, porque muda apenas a ofício, 2018, e a autuação foi 2019. De acordo com o parecer da assessoria processual tributária, voto do relator e manifestação da doutora PGR. Esta decisão para o processo. Agradeço a participação do doutor Pedro Fontinelli e teremos mais um processo aqui para ser discutido, senhores. Obrigado, doutor Pedro, pela participação. Se quiser, pode permanecer conosco. Temos mais um processo para a relatoria. E já anuncio aqui o processo. Processo de recurso 3841-2017, auto de infração 2017-07945, recorrente União Novo Hamburgo Seguros S.A., recorrido, célere de julgamento de primeira instância, doutor Pedro. Pedro é o conselheiro relator, indicação de parcial procedência em primeira instância e a assessoria processual tributária sugere a nulidade do feito. Passo, então, a palavra ao Pedro Jorge Medeiros para relatar o processo anunciado. Renovando meu bom dia, presidente, voltando aqui para o nosso relato. União Novo Hamburgo Seguro S.A. é o recorrente, aliás. O relatório apresenta demanda consiste em uma auto-infração lavada para cobrança de multa no valor de R$ 14.199,26, nos seguintes termos: deixou de apresentar os documentos fiscais à autoridade competente no prazo pré-estabelecido, caracterizando embaraço à fiscalização. A empresa superqualificada não atendeu o termo de início de fiscalização e o termo de intimação não apresentando os documentos solicitados, dificultando o andamento da ação fiscal no período de baixa. O período de infração teria sido de janeiro de 2012 a maio de 2013. E a penalidade aplicada foi a 123.8c da Lei 12.670. A autuada apresentou impugnação alegando que não ocorreu o fato gerador da penalidade, uma vez que a lavratura do auto de infração foi realizada antes do encerramento do prazo para o atendimento ao termo de intimação. A penalidade seria aplicável apenas uma vez, pois seria uma infração de natureza continuada, ainda que se refira a vários termos de intimação, e a empresa já foi autuada por embaraço na mesma ação fiscal, que o cálculo da penalidade não seria condizente com o artigo 123.8c da Lei 12.670 e que a penalidade afronta também o princípio não confisco. Em análise, o julgador de primeira instância afastou alguns argumentos do contribuinte e julgou a auto-infração parcial procedente. Para ele, a legislação prevê que o agravamento da multa em caso da reincidência da infração de embaraço, prevê agravamento de multa em caso de reincidência de infração de embaraço de fiscalização. Assim, pode-se confirmar que não se trata de aplicar sanções múltiplas em infrações de natureza continuada, como afirma a defesa. Assim, considerando que o sujeito passivo foi autuado por embaraço na primeira vez em 5 de maio de 2017, no auto de infração 2017-70-7292, quando não atendeu à solicitação do termo de início 2017-1239, que permaneceu omisso em entregar os documentos e livros solicitados pelo fisco depois do término do prazo concedido pelo termo de intimação 2017-05591, conclui-se que a segunda infração por embaraço restou caracterizada, motivo pela qual a multa deve ser aplicada em dobro. Contudo, em razão da nova redação trazida pela Lei 16.258 de 2017, a penalidade foi reduzida para 1.800 UFIs, razão pela qual ele julgou o auto parcial procedente. No caso aí foi só a mudança de penalidade. O contribuinte apresentou recurso ordinário, reiterando os argumentos contidos na impugnação. Aí veio para a assessoria processual tributária, que emitiu parecer opinando pela nulidade, por considerar que as instituições financeiras teriam prazo de 10 dias para a apresentação dos documentos ao fisco. Assim, no presente caso, o termo de intimação 2017-05591, que deu aso ao presente lançamento,
foi emitido em 5 de maio de 2017, consciência pessoal, no dia 8 de maio de 2017. Como o auto de infração foi lavrado no dia 16 de maio de 2017, transcorreram somente 8 dias após a ciência, o que torna o lançamento fiscal nulo por cesseamento de direito de defesa. E, evidentemente, ele colocou a legislação aqui, mostrando que realmente a empresa teria 10 dias, né? Ele só podia ser autuado a partir de 10 dias. Então, é isso, presidente, o nosso breve relato. Obrigado, doutor Pedro. Passo, então, a palavra ao representante da PGE, doutor Matheus Viana. Senhor presidente, me parece que após todos o relato claro do doutor Pedro, e a parte final, em que aí uma questão preliminar, que é a nulidade, acaba se destacando. Ou seja, a legislação estabelece um prazo de 10 dias para que as instituições apresentem os documentos que são solicitados, e o agente, antes de decorrer esse prazo, ele já efetuou a lavratura do auto de infração por embaraço à fiscalização. Quer dizer, a lavratura foi precipitada, foi intempestiva, razão pela qual me parece que não há outro caminho senão a declaração de nulidade da presente ação fiscal. E é assim que a Procuradoria se manifesta, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Processo em discussão, senhores. Alguma discussão? Senhor presidente. Doutor William, com a palavra. No julgamento, assim, aí é embaraço a fiscalização, né? Na época que foi feito, lavar 3 autos de infração, pode levar 3 autos de infração. O primeiro em decorrência de não atendimento da documentação do termo de início. Termo de início não apresentou, faz o auto de infração. Na época que o auto de infração foi feito, a legislação permitia fazer a multa de 1.800 ofícios. Ele fez o auto e o auto foi pago, que é o auto 2017-07292, já pesquisei. Juntamente com este auto, ele emite o segundo termo, que é este aqui dessa ação fiscal, o termo de intimação. E nesse termo de intimação, se olharmos o termo, está concedido 5 dias. Essa é a questão. Está concedido 5 dias. Certo? Ele não apresentou, ele ferrou a infração aplicando 3.600 ofícios, o dobro. Quando mudou a legislação passou a ser 900 e a outra, o dobro, 1.800. Né? A julgadora julgou parcial procedente porque reduziu para 1.800 ofícios. No entanto, no parecer se limitou a olhar a questão do prazo. A instituição normativa 4596, que é essa que a julgadora traz aqui, diz que as ações fiscais do fluxo 1, aí, exceção do projeto de profundidade baixa, e vai lá. A lavratura do auto de infração configura o encerramento da diligência fiscal, parágrafo 2º. Que está muito ruim aqui, sabe, porque eu estou pesquisando. Pronto. Diz que são 5 dias. Né? São 5 dias. Está encontrado 5 dias. E o auto de infração, e no termo de intimação, ele fez os 5 dias. Só que o parecerista agora está trazendo à tona o artigo do decreto que fala que as instituições financeiras, né, artigo 668, as ações financeiras, quando contribuem de ICMS, poderão, em relação aos seus estabelecimentos existentes no Estado, manter a inscrição no CGF. E vem e diz, no artigo 670, parágrafo único, que esses estabelecimentos terão prazo de 10 dias, contados da data do recebimento da notificação no estabelecimento centralizador para a sua apresentação ao físico da documentação. Ele está baseando por isso aqui. Aí, esse prazo é específico, fica de fora a instituição normativa 4596, é isso que eu estou trazendo à tona, porque foi com base nesse aí que o parecer está sugerindo a nulidade, entendendo que a empresa
União Novo Hamburgo Seguros S.A. é uma instituição financeira, então teria que dar o prazo previsto no artigo que eu acabei de ler, o 760, de 10 dias. E foi dado o prazo de 5 dias. Só que ele não está argumentando assim, ó, foi dado só o prazo de 5 dias, quando era para dar 10 dias. Não, ele diz assim, o contribuinte foi intimado, consciência pessoal no dia 8 de maio, e antes de decorridos 10 dias, foi feita a autuação. A fundamenta assim. Ele não está dizendo que lá no termo de intimação, primeiro eu não vi, é muita coisa aqui, né? Alguém vê isso aí, foi concedido 5 dias, quando na verdade deveriam ser 10 dias. Ele já está contando os 10 dias. É isso. Obrigado, doutor William. Processo em discussão, senhores. Utiliza a específica ou a desta normativa. É isso, doutor William? Doutor Pierre. Utilize-se o decreto, senhor presidente. Desculpa. Decreto. Além de ser específica em ordem hierárquica superior, eu entendo que a instituição normativa não pode contrariar o decreto. Alguma discussão adicional, senhores? Doutor Pedro, como vota? Presidente, eu voto pela nulidade do auto de infração, de acordo com a assessoria proposto pela assessoria processual tributária e o procurador em sessão. Algum voto discordante, senhores? Doutora Mônica, presente? Presente, presidente. Ok, então, por decisão unânime, esse colegiado conhece do recurso, dar provimento, né, para modificar a decisão de procedência, ou parcial procedência do feito em primeira instância e julgar nulo, e, de acordo com o parecer da douta PGE, né, e ratificado em sessão pelo novo procurador. Esta é a decisão para o último processo da pauta. Eu indago assuntos gerais, algum assunto a ser tratado. Então, senhores, já convido para a nossa sessão de amanhã, a 21ª sessão ordinária, 9 de abril, em que temos 2 processos da Aliança Química, Indústria e Comércio Limitada, relatoria do Dr. Carlos César Quadros Pierre, com sustentação oral. Temos também Luca Braz, Azaleia Calçados, Dr. Falcão, e o processo da Ruplast Indústria e Comércio, também da relatoria, desculpa, Dr. Falcão. Esta é a pauta de amanhã, senhores, e desde já agradeço a participação de todos, e um bom dia, e até amanhã, se Deus quiser.